Tudo bem com vocês? Professora Caroline Sonda na área. Tava com saudades. Tá preparado? Tá preparada? Papel, caneta, celular ali do ladinho, porque hoje nós vamos falar de 3 assuntos muito importantes. Continuando aqui sobre as nossas aulas de comunicação e oratória. Hoje nós vamos falar do papel da PNL dentro da comunicação. Mas antes da gente começar essa super aula, esse super bate-papo com vocês, meus queridos abençoados, eu vou pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilhar este vídeo com as pessoas que você acredita que está precisando dar aquela forcinha na comunicação e também se inscreva no canal para que você possa estar recebendo informações, vídeos quentinhos em primeira mão. Então vamos dar início ao nosso vídeo de hoje e nós vamos falar sobre a importância de sabermos o impacto da PNL, o que é PNL e como que a PNL ajuda no meu processo criativo. Antes de mais nada, é importante também lembrar um detalhe muito importante. Na nossa primeira aula, nós falamos do poder do autoconhecimento para nós comunicadores. Saber quais são os nossos padrões mentais, os nossos padrões emocionais, de que forma que sai a nossa comunicação, de que forma que nós expressamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Então, se você não assistiu essa aula, para este vídeo, corre lá na primeira aula, assista, porque ali é a base, a propedêutica da comunicação, ok? Sem você ter noção sobre o papel do autoconhecimento, o papel da reflexão, de sabermos a nossa linguagem corporal, a nossa linguagem verbal, se você não souber quais são as premissas, essa importância fica prejudicado a sua evolução como comunicador. Então, por isso, fica aqui a recomendação para você assistir o vídeo, nosso primeiro vídeo de comunicação oratória deste canal. Voltando agora para o tema da nossa aula, nós vamos primeiro entender o que é PNL, qual que é o papel da PNL na comunicação e quais são os tópicos de PNL que nós vamos abordar aqui dentro da seara de comunicação. Primeiro, o que é PNL? Programação Neurolinguística. Vou explicar do seguinte jeito, olha só. Imagine que vocês têm um celular aí à mão de vocês, tanto que vocês devem estar assistindo esse vídeo por celular, por notebook, por computador. Imagine este objeto nas suas mãos, este instrumento nas suas mãos, certo? Você consegue tocar este instrumento, não consegue? Você pega na mão, você carrega no bolso, na bolsa, na mochila, não é assim? Agora, os aplicativos que estão dentro desse celular, os jogos, os softwares, você consegue mexer? Que está no celular, que está no computador, que está no notebook? Não, você não consegue mexer. Você sabe que ele está lá. Mesmo porque na tela do seu notebook, na tela do seu computador, na tela aí do seu celular, aparece os ícones para você apertar. O ícone do Instagram, o ícone do YouTube, o ícone do WhatsApp, do seu banco, do seu correio eletrônico, não é assim? Pois é. Se não fosse esses ícones, você não saberia que estes aplicativos, que estes softwares estariam inseridos neste instrumento. Não é assim? Pois é. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar na seguinte explicação. Imagine que o celular, o notebook, o computador é o nosso cérebro. É o nosso cérebro, certo? A nossa massa cinzenta. Nossa, massa cinzenta. Vamos lá, é isso aí. E os aplicativos, os softwares que estão no celular, que estão no notebook, no computador, é a nossa mente. A gente sabe que ela está lá, que ela existe, mas a gente não consegue tocar. É intangível, a gente não consegue pensar um software, segurar um software. A gente não consegue segurar a nossa mente, certo? Entendido que o celular, ele funciona como cérebro, certo? E os softwares, então, eles vão funcionar como a nossa mente. A mente, ela é intangível, ela é incognoscível, mas a gente sabe que ela tá lá. Tudo bem? E é na mente que acontecem os processamentos de pensamentos, de emoções, de acontecimentos, de crenças e valores. Eu não quero entrar aqui nessa seara específica de PNL. A única coisa que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, que a PNL dentro da comunicação, quando a gente entende essa analogia que eu fiz de um computador, de um celular para uma mente, para um cérebro e uma mente, consequentemente, eu quero dizer o seguinte: eu consigo programar o meu computador, o meu celular, o meu notebook, inserindo e retirando softwares. Eu instalo um aplicativo, reinstalo o aplicativo. O nosso cérebro, a nossa mente é a mesma sistemática. É o mesmo conjunto. Eu consigo instalar e desinstalar pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos. É óbvio que o processo de instalar um software no computador é diferente de um processo de instalar um pensamento na nossa mente. Mas a analogia é a mesma. O significado, o sentido é o mesmo. Tudo bem? E quando a gente está falando de comunicação, eu preciso conhecer o meu padrão antigo
de mentalidade, de emoção, de comportamento, de hábitos, para entender se esse meu padrão que já está instaurado aqui na minha mente é suficiente para eu desenvolver uma comunicação de sucesso. Porque se eu entender que eu estou falando errado, eu profiro muitas palavras de forma errada, tenho problemas de dicção, minha modulação de voz não tá legal, minha linguagem corporal não tá legal, eu tô gesticulando muito rápido, muito devagar, tô com vício de linguagem, não consigo concentrar o meu contato visual, todas aquelas premissas que nós já vimos em vídeo aqui, se eu fizer uma análise e concluir que o meu padrão não está condizente com o resultado que eu quero atingir como comunicador, eu preciso mudar. É como se eu desinstalasse esses comportamentos, essas atitudes, esse padrão de comunicação para instalar outro. Tudo bem? Então, a PNL, explicado dessa forma, é como eu posso instalar e desinstalar pensamentos, emoções e, consequentemente, comportamentos, atitudes e a comunicação no nosso dia a dia. Mas para que eu possa instalar ou desinstalar alguma coisa, mudar um hábito, mudar uma crença, mudar aí um comportamento, uma atitude, eu preciso conhecer o meu padrão mental, eu preciso conhecer o meu padrão emocional. Por isso que é muito importante a gente conhecer o processo de autoconhecimento. De novo, volta lá no primeiro vídeo. Tudo bem? Programação neurolinguística é a forma como eu tenho de programar a minha mente com aquilo que eu quero desenvolver. Fechou essa analogia? Espero que vocês tenham entendido. Aponte aqui nos comentários se você entendeu essa analogia. Continuando. Carol, entendi então o que significa PNL. Entendi o que a PNL implica na nossa comunicação. Quer dizer que eu tenho que conhecer a forma como eu me comunico. Seja na minha linguagem verbal, seja na minha linguagem corporal, seja no meu sistema de mentalidade, de crenças, se eu acredito que eu sou uma pessoa muito ansiosa, se eu acredito que eu sou uma pessoa que não confie muito no que eu vou falar. Então eu preciso conhecer tudo isso. Entendi. Perfeito. Quais são então as diretrizes, ou melhor dizendo, quais são os assuntos de PNL que nós vamos abordar que está dentro de comunicação? Muito bem. O primeiro tópico que nós vamos abordar agora é flexibilidade comportamental. Flexibilidade significa adaptabilidade. Significa uma pessoa que não é engessada. Se não deu de um jeito, faço do outro. E tá tudo bem. A flexibilidade comportamental é de suma importância para qualquer comunicador. Porque a flexibilidade comportamental, ela permite o comunicador alce voos diferentes, que ele não fique restrito a um modelo, a um padrão. Vou dar um exemplo. Se você vai dar uma aula, vamos supor que você é um professor de geografia, uma professora de geografia, e você iria utilizar slides, você preparou ali uma apresentação, um PowerPoint, um Canva, e quaisquer outros aplicativos que você tiver, você preparou esses slides para dar a aula. Só que acontece de ter uma tempestade, trovoadas, e a energia cai. E a escola em que você iria ministrar a aula não tem gerador de energia. Poxa vida, fica todo mundo à luz de velas. Você como professor, o que você faria? Você simplesmente fecharia o seu caderno, o seu notebook e pegaria o baralho da sua mochila e falaria, turma, vamos jogar carteado. Ou você daria a aula, mas de uma forma diferente. Eu acredito que você, professor, daria aula de um jeito diferente. Já que não vai ter o notebook, já que não vai ter os slides, para eu passar o conteúdo para os alunos, eu vou improvisar. Eu vou, então, passar na lousa, eu vou ditar, eu vou criar um debate. Você vai criar mecanismos para que essa aula aconteça. Você não vai ficar de braços cruzados e nem ficar jogando carteado com os alunos. Você vai dar um jeito de que a aula de geografia, vamos supor, sobre espécies, não, sobre tipos de solo. Ai, eu fugi da aula de geografia, faz tempo, né, gente? Não, desconta aí. Sobre tipos de solo. Solos de rochas metamórficas, sedimentares, magmáticas, que tipos são, parará, vamos supor que você fosse dar aula disso. Então, essa aula sobre rochas, sobre solo, vai continuar a ser dada de uma forma diferente. E o que você fez aqui? Você simplesmente se adaptou à circunstância. E que circunstância foi essa? Eu dei o exemplo da luz apagar. Mas pode ser várias outras circunstâncias que acontecem no nosso cotidiano. Carol, eu ia usar microfone, não tenho microfone. Carol, eu ia dar uma aula para 30 alunos, veio um aluno. Carol, eu ia dar aula para 2 alunos, chegaram 100. A flexibilidade, ela é justamente essa adaptação às circunstâncias. Mas para que isso aconteça, para que essa adaptação aconteça de forma natural, o comunicador, ele precisa entender e ele precisa estar seguro do que ele vai aplicar. Ele precisa estar seguro do que ele está fazendo. E essa segurança vem justamente do autoconhecimento.
Ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele estudou. Ele sabe que ele sabe do assunto. Ele sabe como ele vai explicar. O raciocínio sobre o tipo de solo, a forma como ele vai explicar isso para a garotada, e já está na mente dele. Ele tem essa segurança. Então, a flexibilidade, o poder de adaptação fica muito mais fácil. Por isso é muito importante o autoconhecimento. Entendeu essa premissa? E a flexibilidade, ela permite que nós alçamos nossos novos voos. E com isso, nós ficamos com menos receio de errar. Se nós somos plenamente adaptáveis, não deu de um jeito, vai de outro. Algum resultado eu irei obter. E esse resultado obtido, ele vai ser satisfatório. Pode ser que não seja o resultado que eu queria, mas foi o resultado que eu obtive em decorrência do meio, da circunstância, do que eu tinha nas minhas mãos naquele momento. Pegou aqui? Perfeito. Então, o primeiro tópico que nós trouxemos, que é inclusive fundamento de programação neurolinguística, flexibilidade comportamental. O próximo tópico que nós vamos falar neste vídeo de hoje é a importância da criatividade. Criatividade é uma coisa que a gente nasce com um dom? Ou vocês acreditam que nós podemos, ao longo da nossa vida, estimular o nosso processo criativo? Tempo! Quem disse que criatividade é dom? Eu vou dizer para vocês que erraram! Criatividade não é dom. Criatividade é um processo cognitivo que nós podemos aperfeiçoar ao longo da nossa vida. Criatividade não necessariamente está ligado à criação de algo novo. A criatividade, ela muitas vezes está atrelada à oportunidade e necessidade. E muitas dessa oportunidade e necessidade não vem da criação de algo novo, mas da recriação de algo que já existe. Quantos celulares você sabe que existem? Veio uma pessoa e criou o celular, da forma como nós conhecemos hoje. Com tela, com áudio, não é assim? Com vários aplicativos, touchscreen. Aí vieram outras marcas de celular. Então, e essas outras marcas de celular, elas podem ter algumas funções parecidas, mas os celulares são diferentes. Alguém exerceu o seu processo criativo para copiar um projeto que já existia e criar outro, com algumas diferenças. Então, nós podemos dizer que o processo criativo, ele é um processo derivado de uma oportunidade, de uma necessidade? Sim. Nós, seres humanos, tudo é criado com base em alguma finalidade. Tudo que a gente tudo que a gente cria, vem em decorrência de uma necessidade. Vem em decorrência de algum objetivo. Eu vou criar um aplicativo que vai otimizar as minhas tarefas do dia. Eu vou criar um software que vai me ajudar a contabilizar as calorias que eu ingiro ao longo do meu dia. Eu vou criar um aplicativo no meu celular aqui, touchscreen, não sei nem como é que fala o nome aqui, no meu smartwatch. Eu vou criar aqui um aplicativo para que o meu smartwatch, gere a contagem do meu coração, dos batimentos do meu coração. Então, o processo criativo, ele muitas vezes, em 99,9% das vezes, é decorrência de uma necessidade de oportunidade. E se você tem uma necessidade de oportunidade, eu tenho certeza absoluta que se você parar, analisar, refletir, a sua criatividade vai vir. Agora eu vou te dar uma dica muito importante. Para você otimizar o seu processo criativo, organizar o seu processo criativo, tire da mente. Você teve aqui um brainstorm, uma tempestade de ideia, teve uma ideia, tô no chuveiro, Carol, tô correndo, tô passando um fax, tô almoçando, tive uma ideia. Coloca isso no papel, pega o seu celular, abre aí o bloco de notas, anote. O papelzinho, aquele bilhetinho de bala, qualquer lugar, tira do plano mental. Porque todas as ideias que nós tendemos a deixar no nosso plano mental, elas tendem a ser esquecidas. A nossa mente não foi feita para armazenamentos, excesso de armazenamentos, ele buga. Assim como um celular. Um top de coisa aí dentro pra você ver se o seu celular não vai travar. Nossa mente é a mesma coisa. Aí ela trava e a gente adoece. Então tira do plano mental. Anote essa ideia. Eu tenho certeza que você vai ter muito mais oportunidades e vai ter muito mais aí engajamento para criar e para colocar essa ideia adiante. E o que tem a ver, Carol? A criatividade, então, com a comunicação. Tudo. Em comunicação, você pode exercer a sua criatividade ilimitadamente.
Você pode usar a sua linguagem corporal, a sua linguagem verbal, você pode usar as técnicas que nós vamos aprender aqui de retórica de uma forma ilimitada, para se comunicar melhor, para fazer se entender, para poder engajar o seu público, chamar atenção. Você pode rodopiar no palco, se isso fizer parte do seu contexto, obviamente. Você pode criar situações para captar a atenção do seu público, como um punch inesperado. Nós somos livres para criar quando o assunto é comunicação. Por isso que é muito importante a gente entender como que é esse processo criativo em nós seres humanos. E friso mais uma vez, a criatividade, em 99% das vezes, ela é decorrência de uma oportunidade, de uma necessidade. Ou você pode criar algo do zero, novo, inédito, que ninguém nunca viu. Uau! Ou você pode simplesmente pegar algo que já existe e recriá-la. O processo criativo também se dará da mesma forma. E o mérito, de igual forma também. Porque se você tem a oportunidade de pegar algo que já existe e melhorá-lo, haja criatividade. Tudo bem? Exemplo de pegar algo novo, algo que já existe e recriá-lo. Pega uma palestra, pega uma aula, pega uma reunião de trabalho de alguém que você admira, por exemplo, e repagina ela. Poxa, eu gostei que ele fez isso assim, assim, assado, a pessoa. Eu vou copiar esse modelo, só que eu vou reestilizar. Ao invés de usar slides em preto e branco, eu vou usar slides em vermelho e azul. É uma forma de você reestilizar, uma forma de você reaproveitar e recriar algo que já está pronto. Tudo bem? E como nós falamos do processo criativo, e criatividade tem tudo a ver com modelagem. A modelagem, ela é uma técnica de PNL. Porque através da modelagem, que é copiar e imitar, eu consigo aperfeiçoar uma seara, uma área da minha comunicação. Eu consigo olhar para um palestrante, para um professor, poxa, gosto do estilo desse professor, gosto do estilo desse palestrante. Então eu vou copiar esse estilo. Eu vou buscar fazer as mesmas paradas que ele faz, a pausa. Eu vou buscar trabalhar com mais sátira, ironia. Eu vou buscar trabalhar mais a minha modulação de voz. Só que aqui é um ponto muito importante que eu preciso dizer. Quando a gente está copiando a performance de alguém, não é que a gente está deixando de ser quem nós somos. Nós estamos incrementando algo que nós gostamos de outra pessoa, de outra performance, de outro fato, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, sem perdermos a nossa naturalidade, sem perdermos a nossa essência, requisito número 1 de comunicação. Volta lá na aula 1 que você vai entender o que eu estou falando. Portanto, quando a gente vai copiar ali uma estratégia, quando a gente vai copiar ali uma performance, eu vou estar trazendo o melhor daquela performance, daquela apresentação, e vou respeitar isso dentro da minha essência, da minha naturalidade. Portanto, vai sair algo novo. Mas eu estou copiando a estratégia, estou copiando a performance, estou copiando a palestra. Sim, você pode falar o mesmo assunto, você pode usar os mesmos argumentos, você pode usar a mesma performance em palco, mas não vai ser igual, vai ser diferente, porque não é aquela pessoa que está fazendo, é você. Então a modelar é um processo criativo. É uma das formas de nos ajudar a alimentar o nosso processo criativo. Entendido? Criatividade, flexibilidade e modelagem são premissas, bases, fundamentos da PNL. Por quê? Porque esses assuntos, essas temáticas, elas corroboram no sentido de que eu posso mudar sempre que eu quiser uma performance, uma comunicação. Eu posso melhorar, eu posso aprimorar, eu posso adaptar, eu posso ousar sempre que eu quiser em uma performance comunicativa. Eu posso me adaptar às várias circunstâncias, eu posso exercer a minha criatividade ilimitadamente e eu posso fomentar a minha criatividade através da ferramenta da modelagem. E aí, me conte. Como está o seu processo criativo? Qual é o seu momento mais criativo? Quando você está no banho? É quando você está lendo? Quando você está pedalando, correndo? Tomando um caldo? Caldo de sopa. Não é de piscina, não. Gostou desse conteúdo? Ele é muito importante. É um conteúdo um pouco mais teórico, mas é fundamental para que nós possamos amadurecer o nosso desenvolvimento como comunicadores. Portanto, vou pedir mais uma vez para vocês curtirem, comentarem. É muito importante que vocês tragam um comentário de vocês, porque é
um termômetro para saber se o que a gente está trazendo está sendo bacana, está sendo legal, vocês estão gostando, estão entendendo a nossa explicação. Nosso objetivo aqui é ajudá-los da melhor forma possível. Mais uma vez, vocês estão na CS Treinamentos. Aqui é um canal de desenvolvimento pessoal. Fechou? Eu sou a professora Caroline Souza e foi uma honra estar com vocês em mais um vídeo aqui sobre comunicação e oratória na CS Treinamentos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todos os nossos vídeos e não perca aqui os próximos episódios. Um beijo grande para vocês todos e até a próxima!